Nos anos 1940, o mundo ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. As cicatrizes do conflito estavam por toda parte. Cidades em ruínas, famílias dilaceradas e a lembrança viva do terror nazista. Entre os nomes que se destacaram nesse período sombrio, um deles causa particular repulsa: Franz Stangl. O ex-comandante dos campos de extermínio nazistas de Sobibor e Treblinka, ele foi o responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas durante o Holocausto. Stangl era um homem frio e metódico, um burocrata da morte. Em Sobibor, supervisionava a operação do campo, coordenando a chegada dos trens, o processo de seleção e o envio das vítimas para as câmaras de gás. Em Treblinka, implementou um sistema ainda mais eficiente de extermínio, utilizando gás diesel para matar as vítimas. Com o fim da guerra, Stangl sabia que seria responsabilizado por seus crimes. Aterrorizado com a possibilidade de ser capturado e julgado, ele fugiu da Áustria e se escondeu na Itália, utilizando documentos falsos e contando com a ajuda de uma rede de influentes, incluindo membros da Igreja Católica. Há relatos que indicam que bispos e padres da Igreja Católica ajudaram Stangl a se locomover pela Europa e a se esconder em diferentes locais. Ele chegou a se hospedar em conventos e seminários católicos durante sua fuga. Stangl utilizou um passaporte falso emitido pela Comissão Pontifícia de Assistência aos Refugiados, um organismo da Igreja Católica. O passaporte foi emitido em nome de Alois Brunner, um oficial nazista que também estava foragido. A busca por Stangl durou anos. Simon Wiesenthal, um famoso caçador de nazistas, dedicou sua vida à captura do ex-comandante de Sobibor e Treblinka. Finalmente, em 1967, Stangl foi capturado no Brasil e extraditado para a Alemanha para enfrentar julgamento. Sr. Wiesenthal, o senhor dedicou anos de sua vida à captura de Franz Stangl. O que o motivou a continuar buscando por ele? A minha motivação era a justiça. As vítimas de Sobibor e Treblinka mereciam que o responsável por suas mortes fosse levado a julgamento. Eu não podia descansar enquanto Stangl estivesse livre. Como o senhor finalmente conseguiu localizá-lo? Foi um trabalho de investigação árduo e paciente. Seguimos pistas, interrogamos informantes e vasculhamos arquivos. Finalmente, em 1967, com a ajuda das autoridades brasileiras, conseguimos capturá-lo em São Paulo. Qual foi a sua reação ao vê-lo preso? Senti uma mistura de emoções: alívio, satisfação e tristeza. Alívio por saber que ele finalmente responderia por seus crimes. Satisfação por ter cumprido a minha missão. E tristeza por saber que nada poderia trazer de volta as vítimas do Holocausto. Em 1970, Stangl foi condenado à prisão perpétua por seus crimes. Ele morreu na prisão em 1971, sem nunca ter expressado remorso por suas ações. Já a Igreja Católica, é importante destacar que o envolvimento na fuga de Stangl não foi um ato isolado. A Igreja Católica, como instituição, não se pronunciou oficialmente sobre o Holocausto até 1965. Durante a guerra, muitos membros da Igreja colaboraram com o regime nazista, enquanto outros se mantiveram em silêncio. O papel da Igreja Católica na fuga de Stangl é um capítulo complexo e controverso da história do Holocausto. E as pesquisas sobre esse tema ainda estão em andamento, e é importante buscar diferentes perspectivas para compreender a fundo essa questão. Sr. Wiesenthal, o senhor que dedicou anos de sua vida à captura de Franz Stangl, o que o senhor descobriu sobre o envolvimento da Igreja Católica com a fuga dele? A investigação sobre o papel da Igreja Católica na fuga de Stangl é um capítulo complexo e controverso da história do Holocausto. Há muitas nuances e diferentes perspectivas sobre o assunto. O que sabemos com certeza é que Stangl utilizou um passaporte falso emitido pela Comissão Pontifícia de Assistência aos Refugiados, um organismo da Igreja Católica
se hospedou em conventos e seminários católicos durante sua fuga e contou com a ajuda de padres e bispos para se locomover pela Europa. Sr. Wiesenthal, muito obrigado por ter compartilhado conosco suas memórias e insights sobre o caso Franz Stangl. Sua dedicação à justiça e à memória das vítimas do Holocausto é uma inspiração para todos nós. Eu que agradeço. É importante lembrar das vítimas do Holocausto e lutar contra o extremismo e a intolerância em todas as suas formas. Ainda há muitas perguntas sem respostas. E a investigação sobre o papel da Igreja Católica na fuga de Stangl ainda está em andamento.